Quem é que está aí? Mesmo porque eu sou surdo. Presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. O Bruno deve estar feliz da vida, né? Porque o PSDB teve um desempenho bom em termos nacionais, mas ganha um aliado importantíssimo aqui em São Paulo, com a eleição do Bruno Covas, que já tem um histórico político muito legal, né? Vem desde o avô dele, a quem eu sempre respeitei e gostei muito como político. O Agostinho era o cara que mais brigava com o Mário Covas das entrevistas coletivas, mas sempre gostou também do Mário, né, Agostinho? O Mário sempre foi exemplo lá. Não se faz muitos assim, viu? Brigava, mas porque você respeitava muito. Ele respeitava muita gente. Mas o Bruno, singelo como ele é, bacana como ele é, ele tem a firmeza do avô, velho. Isso é muito importante para o PSDB, que ganha gente jovem, não só o Bruno, mas nessas eleições, esse foi o quadro das eleições, gente jovem com gás. Bruno, foi legal a eleição do Xará, mas foi legal o desempenho do PSDB em termos nacionais, com as alianças e eleição de gente do partido, Bruno? Oi, Datena, bom dia. Acho que fechamos a eleição 2020 com chave de ouro. A eleição de Bruno Covas é o coroamento, primeiro, de quem demonstra, como você disse, neto de alguém de uma referência da política nacional, Bruno com o mesmo espírito público, demonstra que é possível ganhar e vencer uma eleição na maior cidade da América Latina, fazendo política, não transformando adversário em inimigo, com moderação, tratando propostas objetivas, o que interessa à população nesse momento de tantas dificuldades, e num resultado nacional do PSDB, onde depois de 2017, 18 e 19, o partido passou por momentos difíceis e termina 2020 sendo o partido que governa o maior número de brasileiros. Sai dessa eleição, mesmo tendo um decréscimo de prefeitos em relação a 2016, é bom lembrar que, como em 2016 foi a maior vitória política da história do partido, é difícil você manter esse mesmo nível de comportamento em duas eleições seguidas, além de que houve uma pulverização maior de partidos, e os partidos, as prefeituras que o PSDB perdeu nesse intervalo da Atena foram prefeituras de um eleitorado de 0 a 10 mil habitantes, são prefeituras mais fragilizadas economicamente, que tendem a procurar partidos mais próximos da base do governo, e o PSDB sai como grande vencedor dos grandes centros brasileiros, a exemplo de São Paulo e de municípios com características de mais de 100 mil habitantes. Nós estamos felizes com o resultado, entendemos que o eleitor brasileiro deu um sinal pela moderação, voltou a devolver a política àqueles que se dedicam à vida pública. Acho que é um momento novo, uma sinalização muito firme do eleitorado. Cada eleição tem a sua história. O PSDB conseguiu cumprir a determinação da legislação eleitoral, cumprindo todas as cotas de políticas sociais, de brancos, negros, pardos, mulheres, no primeiro e no segundo turno, e aplicou com muita responsabilidade os recursos públicos do fundo partidário, tendo o menor custo per capita por voto do Brasil, sem qualquer denúncia de candidato laranja, e governando municípios com 34 milhões de brasileiros. Nós estamos muito felizes com o resultado, que confirma o PSDB como um partido que se incorporou na vida da sociedade brasileira depois do nosso processo de redemocratização. E a eleição de Bruno, acho que fecha com chave de ouro esse processo e entrega à política nacional um novo, grande e jovem líder da Atena. Com uma musculatura enorme. Tem uma pergunta aqui na pauta, é por isso que eu não gosto de seguir pauta. Mas tem uma pergunta aqui na pauta se o Bruno seria um forte candidato ao governo. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu acho que ela não tem nexo. O Bruno seria um forte candidato hoje à presidência da República, com a votação que ele teve, com a forma com que ele agiu, com a maneira com que ele enfrentou a doença dele no meio de uma pandemia. Ele tem musculatura para ser candidato a presidente da República, mas ele já disse que não quer, ele já disse que vai terminar a prefeitura. Isso é coerente até com a idade dele e com o que na política se respeita muito, que é a fidelidade partidária, né? Que é o sujeito cumprir palavra. Isso da política é vital.
As pessoas podem até enganar alguém no meio do caminho, mas não enganam durante muito tempo. O político, ele tem ódio daquele cara que não cumpre palavra. Aquele cara que rompe com a palavra, um dia paga caro por isso. E o Bruno tem essa característica, a firmeza que tinha o avô. Então o Bruno é candidato a presidente da República naturalmente, não nessas eleições, mas nas próximas com certeza, principalmente se ele administrar a cidade do jeito que ele pretende administrar no meio dessa pandemia, e se ele conseguir uma ótima prefeitura, ele já é o próximo candidato do PSDB à presidência, você não tem a dúvida. Não agora. Agora ele não vai trairar o Dória, ele é um cara de princípios, ele não vai sair nem para governo, e muito menos para presidente, mas ele já teria musculatura dentro do partido, da ala tradicional do partido, para sair candidato a presidente da República. Não vai sair porque não quer, e porque se mantém firme, e acho que ele está muito certo. Mas o PSDB manteve a hegemonia em 11 cidades da Grande São Paulo. Isso reflete aquilo que você está dizendo, né? E mais ainda, o PSDB teve no estado de São Paulo, aí sim, a maior vitória política da história. O PSDB já tinha chegado a fazer 773 prefeituras no estado de São Paulo, terminou essa eleição fazendo 173 prefeituras, governando 50% da população do estado de São Paulo. Se imaginarmos que isso, aliado aos partidos que estão aliados ao mesmo projeto no estado de São Paulo, como Democratas e MDB, significa um importante protagonismo no estado de São Paulo. Acho que São Paulo confirmou a opção e Fernando Henrique diz uma coisa que é verdadeira, Datena, o eleitor brasileiro vota em pessoas, mas cabe aos partidos oferecer pessoas com alternativas com qualidade. E São Paulo tem feito essa alternativa, buscado feito essa aposta nas alternativas apresentadas pelo partido. O PSDB é o maior vitorioso da história das eleições municipais no estado de São Paulo, um trabalho muito firme de todo o partido, comandado pelo ex-deputado estadual Vignoli, todo um conjunto de militância, com um belíssimo resultado. E você tem razão em relação a Bruno. Não tenho a menor dúvida que Bruno vai cumprir o mandato dele de prefeito de 4 anos e não tenha dúvida que será, em algum momento, um grande protagonista de alternativa do partido na vida nacional. Ele diz que, no momento, a única presidência que ele pode pensar e acumular é a do Santos Futebol Clube. Fora isso, vai fazer uma bela administração, não tenha dúvida, como prefeito. Mas a vitória dele na capital e a vitória do PSDB no estado significam que, obviamente, o governador João Dória tem participação, principalmente no que tange ao estado. Não é? E para o João Dória, mantendo-se as alianças, principalmente com os democratas e com o MDB, ele fortalece a sua posição em termos de candidato a presidente da República. Também me parece que uma análise clara é essa, não, Bruno? Sim, não tenho dúvida, fortalece sim esse posicionamento. Agora é um processo de construção, Datena. Com muita humildade nós vamos entender o resultado das urnas que confirma o protagonismo do PSDB, mas com a mesma humildade a gente entende que o eleitor dá o rumo e os movimentos do que imagina para a vida pública. O eleitor já fez um movimento bem diferente nessa eleição de 2 anos atrás. Eu tenho repetido, e o governador João Dória tem dito, de certa forma, a mesma coisa. Nós não vamos trabalhar com o prato feito, impondo qualquer tipo de candidatura. É um processo de diálogo do qual ele participa como importante comandante, dialogando com os partidos no campo do centro, da centro-esquerda, centro-direita, que permitam outra alternativa ao eleitorado brasileiro daqui a 2 anos. Mas no processo de diálogo e de construção. Mas está muito próximo das eleições, né? Principalmente porque parece que o tempo mudou. Com essa pandemia, parece que as coisas estão indo mais rápido. Eu não sei de que forma se observa isso na física quântica ou sei lá, na condição psicológica, parece que o tempo está andando muito mais rápido. Essa pandemia mudou o mundo, né? E da gestão dessa pandemia a gente vai ter candidatos mais fortes ou mais fragilizados em relação a campanha à presidência da República. Esse é o foco agora e já é muito tarde para mudar o foco. Agora ou é hora de união ou se pulverizar e começar a briga dentro de partidos, quem for
candidato por esses partidos vai ficar desgastado. Há alguma outra perspectiva de alternativa ao João Dória à presidência da República, ou o partido está fechado com o Dória como candidato ao presidente da República? Porque ficou muito em cima para começar a se discutir se é ou se não é, não? O momento é de focar no enfrentamento da pandemia, né? Na chegada da vacina. São Paulo partiu na frente de forma muito eficiente, numa aposta de uma vacina que está à beira de ser autorizada e que possa começar um processo de vacinação. 2021 vai ser um ano muito difícil do ponto de vista fiscal para todas as prefeituras. Talvez a manutenção do PSDB como a escolha principal do eleitor de São Paulo seja muito ligada a essa coragem de uma iniciativa sempre muito liberal que o PSDB tem na administração da economia. A cidade de São Paulo, governada por Bruno, fez a reforma da Previdência antes do governo federal. O estado de São Paulo, governado por João Dória, fez a reforma administrativa antes do país, antes do governo federal, que agora começa a discutir reforma administrativa, e se preparar para o ano 2021, não é, deve ser um ano difícil do ponto de vista fiscal, mas a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo fizeram o dever de casa que nenhuma outra capital ou estado fizeram até aqui. E claro que o PSDB, no momento apropriado, vai discutir, formalizar seu candidato a presidente, de forma interna, democrática. O próprio governador João Dória foi candidato a prefeito e a governador, vencendo democraticamente escolhas dentro do partido. Ele é o principal protagonista hoje do partido, mas volto a dizer, ele próprio tem conduzido com muito cuidado com todos os outros conjuntos de partidos importantes que saíram vitoriosos nessa eleição, essa construção e essa unidade. Ninguém será presidente de si só, candidato de si só, num país que precisa hoje de uma grande unidade para focar mais em resultados do que extremismos e discussões que tiram foco das coisas que são importantes, que é ajudar a resolver a vida das pessoas, né, Pena? Não, é claro, presidente, mas focar num candidato a partir de agora é fundamental, né? O Dória, por enquanto, é o que me parece, é o candidato definitivamente do PSDB, né? É o principal protagonista do partido, é o que reúne o maior conjunto de forças internas e é o que tem se dedicado e se oferecido como essa alternativa. João Dória hoje é o foco principal do PSDB e nós vamos construir esse nível de diálogo com muito cuidado com todo o conjunto dos aliados que nós temos até aqui. Agora, até lá, o principal é fazer as entregas que a população espera nesse momento tão delicado da vida pública nacional, do ponto de vista da economia e do ponto de vista de saúde pública. Essa mudança de atitude do governador João Dória, que sempre foi um cara muito personalista, no fato de ficar num segundo plano nas eleições aqui de São Paulo, o Bruno se definia como candidato e sempre foi firme nessa posição, também indica um posicionamento mais maleável do governador em relação ao que algumas lideranças do PSDB sempre reclamaram, que ele sempre foi um cara personalista até demais. Mas esse posicionamento do Dória em relação às eleições de São Paulo, acho que ajudam o entendimento da figura dele dentro do PSDB, que é um partido tradicional e afeito às regras, não? A compreensão de que o jogo é coletivo, que o protagonismo dessa eleição não é do governador, é do prefeito. E o governador João Dória teve clareza que esse era o momento da liderança municipal. Era o momento de deixar a sociedade analisar o grau de eficiência com que Bruno Covas conduziria a sua campanha. E nós todos tínhamos a aposta que Bruno faria com muita qualidade, porque conhecemos, nunca teve outro partido, sempre teve uma posição muito firme, vive vida pública, tem compromisso com a vida pública, viveu momentos dificílimos de enfrentamento de saúde, não é? Momento pessoal de grandes dificuldades, mas nunca faltou a sua obrigação como prefeito. A aposta é que tanto o partido, quanto João Dória, quanto qualquer um que seja, pudesse dar o devido espaço para exercer o protagonismo de sua liderança. E Bruno confirmou isso com uma vitória muito consistente, com 60% dos votos no segundo turno, se consolidando e tendo agora, mesmo sendo um prefeito nesse momento, mas era um prefeito que substituía o titular,
E Bruno, a partir de ontem, da Atena, recebe assim, a bênção mais sagrada que existe na democracia, que é a autoridade direta do voto. Termina uma eleição com mais de 3 milhões de votos, batizado pelo voto popular, que lhe aufere autoridade e, sobretudo, confirma a sua vocação de liderar. Eu não tenho a menor dúvida, pode crer que Bruno Covas será um dos grandes prefeitos da história de São Paulo e um dos mais importantes, não o mais importante nome nacional dessa nova geração da política brasileira. Bruno nos orgulha, é uma aposta da boa política e São Paulo pode ter certeza que está em boas mãos. Aqui em São Paulo está consolidada a aliança com os democratas e o vice, o Rodrigo, seria o candidato natural ao governo de São Paulo? Esse é um processo em construção, mas naturalmente quem tem a posição de vice-governador numa aliança nacional tão consolidada como os democratas, mas sobretudo com um nível de correção, de qualidade de gestão, da forma com que Rodrigo já teve a experiência de diversas secretarias de Estado, alguém dedicado à vida pública, respeitado pelo conjunto de prefeitos em todo o Estado, é uma alternativa real, vai se colocar no momento apropriado, mas é um dos parceiros e um dos executivos públicos mais competentes e brilhantes do país. Como é que o senhor analisa de uma forma geral o resultado dessas eleições, com algumas lideranças locais jovens como o senhor é experiente, mas é jovem, né? Como é que o senhor analisa o surgimento dessas lideranças, independente às vezes até de ideologia, mas com uma característica, de uma maneira geral, as pessoas escolheram gente jovem com experiência política, não pretenderam que o país e as suas cidades fossem dirigidos aí por gente que não tivesse ter uma experiência política. É isso, Datena. Eu acho que cada eleição tem o seu recado. O recado dessa eleição, eu diria que o que houve na capital, em São Paulo, é muito extrato do que houve nacionalmente. São Paulo fez uma opção no segundo turno, por exemplo, 2 jovens que fazem política, vida pública, não é? Desde antes da adolescência. Isso se replicou pelo Brasil inteiro. Essa foi uma eleição onde não houve nenhum tipo de extravagância de nomes por parte do eleitor. O eleitor devolveu a política, mas eu costumo dizer sempre, não ao político tradicional, àqueles que se dedicaram à vida pública. Talvez o eleitor tenha dado um aviso, né, de dizer, vamos voltar a ver o quanto o protagonismo da política pode voltar a trazer as coisas a um grau de normalidade. E, obviamente, ele vai cobrar isso. Daqui a 2 anos ele vai fazer uma leitura de se esse movimento que ele fez, de buscar perfis jovens, de pessoas que já tenham nível de experiência na vida pública, de devolver a política, se essa foi a decisão correta na eleição municipal. Essa cobrança vai se dar no conjunto das eleições estaduais daqui a 2 anos, como deixou um recado muito claro, buscou moderação, buscou candidatos com equilíbrio, longe do extremismo de esquerda, longe do extremismo da direita, mas que procure conciliar e construir com unidade e com seriedade e moderação o dia a dia de tocar a vida pública. E, mais uma vez, o Bruno entendeu com clareza essa alma do momento do eleitor brasileiro e conseguiu fazer uma eleição de forma limpa, tratando propostas, sem enfrentamentos, sem ofensas pessoais a seu adversário, como eu disse antes, não transformando adversário em inimigo e produzindo um debate político de qualidade na maior cidade do Brasil, que dá um sinal de esperança a muitos de nós que é possível fazer discussão política com qualidade. Agora vamos à administração e a nossa aposta é que Bruno vai fazer um grande mandato. Para encerrar, e em cima disso, não é? Quando não quer, 2 não brigam, já dizia minha avó. Eu acabei de entrevistar o Ciro, que sempre foi um cara muito firme das suas posições, que muita gente diz que às vezes passa do limite. Eu nunca entrevistei um Ciro tão moderado quanto o Ciro que eu entrevistei agora.
Mas ele fez uma análise clara, que os partidos mais à esquerda ou muito à direita, que beiram o extremismo, esses partidos eles perderam as eleições, que o centro, esquerda ou direita moderados saíram fortalecidos daí. E o PSDB se enquadra dentro dessa visão de um cara experiente como o Ciro, não? Eu não tenho dúvida. Veja que onde o presidente da República botou a mão, houve um percentual imenso de derrotas. São pouquíssimos os registros de vitórias relevantes onde o presidente da República tenha posto a mão que teve sucesso eleitoral, o que é um sinal bem diferente do eleitor de 2 anos atrás. E a mesma coisa aconteceu no campo, em partes historicamente relevantes da esquerda. Veja, enquanto o PSDB e o PT foram protagonistas de disputas desde 1994, sempre estando no primeiro e no segundo turno, com exceção da eleição passada, o PSDB, enquanto o PSDB hoje governa 34 milhões de habitantes, o PT passou a governar 6 milhões de habitantes. Então, houve uma mudança nítida dos polos de ocupação, de opção do eleitor brasileiro. O PSDB permanece e sai como o partido que governa a maior parte dos brasileiros, confirma a mesma coisa da eleição de 2016, mas com humildade entender o resultado. O eleitor quer distância dos extremos, do extremo à direita, do extremo à esquerda, e a moderação e o centro se consolidam como alternativa. Resta saber se vai haver um grau de diálogo suficiente nesse campo para permitir uma outra alternativa ao eleitor em 2002. E o que o eleitor vai querer saber é se esse conjunto, por exemplo, de eleitos, continua gerando a expectativa de poder fazer as entregas que a população precisa da terra. Cá entre nós, eu que estou acostumado a brigar muito, briga nunca leva a lugar nenhum. A moderação é a melhor forma de você dominar o medo, e os corajosos não são os caras que não têm medo, são os que são mais conscientes que têm que controlar o medo que tem. Isso significa moderação. Não há que ter desespero. Moderação não é falta de firmeza, né, Datena? Não, pelo contrário, é o que eu ia dizer. Eu ia terminar dizendo isso. No meio de uma pandemia, você pode ser moderado, porque não pode provocar desespero. Está na cara que o mundo inteiro globalizado e o Brasil está no meio dessa globalização e depende muito disso. Vai enfrentar uma situação seríssima no campo econômico, já está enfrentando o campo patológico, no campo da saúde, mas com desespero a gente não vai para lado nenhum. Então há que ser moderado, porém firme, e tomar as decisões certas para que o Brasil, de uma certa forma, saia do meio dessa tempestade. Vai sair, a humanidade sempre saiu, mais fortalecido do que entrou. Um abraço grande, tenha um bom dia, saúde acima de tudo, e muito obrigado por o senhor ter dedicado o seu tempo ao Sistema Bandeirantes de Comunicação. Foi um prazer, um bom dia a todos. Bom dia ao senhor.